Fala Fera, essa é a nossa aula sobre trabalho e energia potencial elétrica, beleza? O trabalho da força elétrica e a energia potencial elétrica, tá bom? Bem, vamos fazer uma analogia, né? Lá no primeiro ano você estuda o potencial gravitacional, né? A energia potencial gravitacional, que depende da massa, da gravidade e da altura. Sempre observamos que os objetos eles partem de um ponto de maior energia potencial para o ponto de menor energia potencial. Essa é uma tendência, tá certo? Você percorrer naturalmente esse caminho aqui. Existe também uma energia potencial elétrica. Como nós vimos na aula anterior, segue a dica aqui em cima para você voltar, caso não tenha assistido. Cada ponto dentro de um campo elétrico, ele possui um potencial elétrico. Ou seja, tem potencial para que se calcule uma energia potencial. Então, cada ponto aqui dentro tem o seu próprio potencial. Lembrando que o potencial elétrico é dado por K vezes Q dividido por essa distância, onde esse Q maiúsculo é a carga geradora. Mas para que serve esse potencial? Eu sei que esse ponto A tem um potencial, mas se eu colocar um objeto nesse ponto, ele vai ter energia potencial. Essa carga de prova que eu coloquei aqui nesse ponto, ela vai adquirir uma energia potencial gravitacional. Então, cuidado com as definições. O ponto possui um potencial, tá certo? Quando eu coloco uma carga de prova nesse ponto, que tem esse potencial, essa carga de prova adquire uma energia potencial, ok? E com essa energia, nós vamos ver mais na frente que ela pode realizar trabalho. Mas vamos aprender primeiro a calcular essa energia potencial elétrica. Sabendo que com essa energia ela pode se deslocar, a energia potencial elétrica é quando eu coloco uma carga de prova, tá aqui, dentro de um potencial elétrico. Então a energia é adquirida quando eu coloco uma carga de prova num ponto que tem um potencial elétrico. Se eu substituir a fórmula do potencial elétrico aqui dentro dessa expressão, eu tenho a carga de prova dentro, em cima, né, desse ponto que possui esse potencial KQD. Então a energia potencial elétrica é K, constante eletrostática, vezes Q, que é a carga geradora, vezes Qzinho, que é minúsculo, que é a carga de prova, essa que está se mexendo, dividido por D, que nada mais é do que a carga de prova vezes o potencial elétrico. Então fica com isso. O ponto possui um potencial. Quando eu coloco uma carga de prova nesse potencial, essa carga de prova adquire energia potencial elétrica, tá certo? A unidade de energia é o Joule, né? Que é uma homenagem a esse senhor que está aí à direita, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Uma região isolada da ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada com carga de -2 nanocoulombs, tá? Aqui, ó, carga eletrizada. Considere um ponto A, que está aqui, a 20 centímetros dessa partícula, lembrando que 20 centímetros é 0,2 metros. Dado K igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, que é a constante eletrostática. Calcule a energia potencial adquirida por uma carga pontiforme de 3 microcoulombs. Então aqui nesse ponto A, eu vou colocar uma carga de prova de 3 microcoulombs, tá? E eu quero que você calcule a energia potencial adquirida. Ora, sabe-se que nano é 10 a menos 9, então menos 2 nanocoulombs será menos 2 vezes 10 a menos 9. Micro é 10 a menos 6, então 3 vezes 10 a menos 6. A energia, como eu mostrei, é K, constante eletrostática, vezes Q maiúsculo, que é a carga geradora, vezes Q minúsculo, que é a carga de prova, dividido pela distância, tá? Substituindo o que eu tenho, a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, a carga geradora é menos 2 vezes 10 a menos 9, e a carga de prova é 3 vezes 10 a menos 6. Insisto que a energia é uma grandeza escalar, então nós não vamos usar os módulos aqui, vamos usar os sinais. A distância de 20 centímetros, que vira 0,2 metros, é só dividir por 100 para transformar de centímetro para metro. Tudo bem? Então vamos fazer as continhas aí, pessoal. 2 vezes 3 vezes 9, 54, mais com menos
menos, menos com mais, menos. Conservo aqui em cima base 10 e somo os expoentes. 9 menos 9 é 0, 0 menos 6 é menos 6. E 0,2 vira 2 vezes 10 a menos 1. É só transformar isso em notação científica. 54 dividido por 2 é 27, conservo o sinal. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 1, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Quando eu fizer menos 6, menos, menos 1, menos, menos 1, menos com menos é mais. Menos 6 mais 1 é menos 5, tá? Então a energia que esse objeto adquire nesse ponto, que essa carga de prova adquire, é uma energia de menos 27 vezes 10 a menos 5 joules. Beleza? Bom, pessoal, mas quando eu coloco uma partícula, no caso essas duas, quando eu colocar uma carga positiva, uma partícula eletrizada positivamente, ao lado de uma eletrizada negativamente, elas vão se atrair. Ou seja, essa partícula vai se deslocar em direção à partícula negativa. Quando você tem a ação de uma força e essa força provoca um deslocamento, nós temos a ação do trabalho. Veja, essa partícula positiva aqui, ela gera um potencial elétrico no ponto A e gera um potencial elétrico no ponto B. Se eu colocar uma partícula eletrizada no ponto A, essa partícula eletrizada vai ganhar energia. Duas partículas positivas, elas vão se repelir. E a partir dessa repulsão há um movimento dessa partícula. Ora, se existe a força e existe deslocamento, existe a ação do trabalho da força elétrica. Beleza? O trabalho ele vai medir a diferença entre as energias no ponto A e no ponto B, tá bom? Bem, como a energia no ponto A é a carga vezes o potencial de A, como nós acabamos de ver, e a energia no ponto B é a carga vezes o potencial de B, se eu colocar a carga de prova em evidência, sobrará potencial de A menos o potencial de B. E nós já vimos na aula passada, fica aqui em cima a dica de novo para você assistir, que potencial A menos potencial B é uma diferença de potencial. Então tem duas maneiras de calcular o trabalho da força elétrica, tá? Ou eu calculo as duas energias, a energia no ponto A, a energia no ponto B, e subtraio, lembrando, energia potencial elétrica. Ou eu multiplico a carga de prova pela diferença de potencial. Aí vai depender do problema, do que o problema traz para a gente, tá certo? Mas você tem essas duas maneiras de calcular o trabalho. Você poderia ainda calcular a força elétrica, só que nesse caso ela seria variável, né? Então aqui no ensino médio isso não seria viável. Bom, elétron-volt é uma expressão representada por esse símbolo, né? O E minúsculo, V maiúsculo, E minúsculo de elétron, V maiúsculo de volt. Imagina que eu vou colocar um elétron nesse ponto A e esse elétron vai sofrer esse deslocamento até o ponto B. Elétron-volt é o trabalho realizado por um elétron que tem carga de prova 1,6 vezes 10 a menos 19 numa diferença de potencial de 1 volt. Beleza? Elétron-volt é o trabalho realizado por um elétron numa diferença, ao se deslocar, né, dentro de uma diferença de potencial de 1 volt. Então, 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, que é a carga de prova, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 1 volt, que é a DDP. Beleza? Elétron-volt, trabalho realizado por um elétron no deslocamento dentro de uma diferença de potencial de 1 volt. Ok? Vamos fazer um probleminha aí, ó. Considere o campo elétrico gerado pela carga pontiforme Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 8 coulombs, é essa carga geradora aqui. A constante eletrostática no vácuo K é 9 vezes 10 a nona, Newton, vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. E eu quero que você calcule o trabalho da força elétrica para uma carga de prova, ó, Q minúsculo, carga de prova, de 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, no deslocamento de A para B. Então, eu vou ter uma carga de prova no ponto A e ela vai se deslocar até o ponto B. Cada ponto desse, pessoal, tem um potencial. Eu posso calcular o trabalho calculando energia potencial elétrica no ponto A
energia potencial elétrica no ponto B e subtraindo, ou eu posso ainda calcular o potencial elétrico do ponto A, potencial elétrico do ponto B e calcular a DDP, que é o que eu vou fazer. Vamos lá. O potencial elétrico é K vezes a carga geradora Q maiúsculo dividido pela distância. A constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, a carga geradora é 1,2 vezes 10 a menos 8 e a distância até o ponto A é 0,4. Quando eu fizer todas essas continhas, eu vou achar 270 volts. Vou calcular o potencial no ponto B. A constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, a carga geradora é 1,2 vezes 10 a menos 8 e a distância dela até o ponto B é 0,6. Fazendo essas continhas, eu acho 180 volts. O potencial elétrico, o trabalho da força elétrica é a carga de prova, que é 1 vezes 10 a menos 6, vezes a DDP, a diferença de potencial entre os pontos. E a diferença de potencial é a subtração dos potenciais. Então, a carga de prova, 10 a menos 6, o potencial A é esse 270, o potencial B é esse 180, 270 menos 180 é 90, vezes 10 a menos 6 joules. Então, o trabalho para que a carga se desloque, exclusivamente sob a ação dessas energias, de A até B, é de 90 vezes 10 a menos 6 joules. Ok? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre trabalho, energia potencial elétrica. Aqui em cima nós indicamos a playlist completa, com as propriedades do potencial elétrico, sobre potencial elétrico também. Curtiu? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua turma inteira, beleza? Aquele abraço.